Olá, tudo bem? Meu nome é Milane Silvano, seja bem-vindo ao nosso canal Milane Mudança. Se você já é inscrito no canal, vamos manter aquela coisa de lei. Compartilhe essa mensagem, curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e ajudar a propagar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho para você receber as notificações semanais das reflexões que nós estivermos postando, tá bom? Mas para não perder o costume, roda a vinheta. O preço do orgulho. Será que estamos dispostos a pagar? Quanto será que irá nos custar? Esse é o tema da nossa reflexão bíblica de hoje. E o nosso texto base está lá no livro de Jeremias, capítulo 38, verso 17 até o verso 20. Para começar, Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento que profetizou em Judá em torno dos anos 600 a.C. Esse profeta trazia a mensagem do avanço do povo da Babilônia contra os judeus. Zedequias era o rei de Judá, que já tinha cometido alguns delitos perante o Senhor. E esse rei manda chamar Jeremias e diz para ele: fala para mim, o que o Senhor quer falar para mim? Pode falar. E aí Jeremias gira para ele e fala assim: olha, eu vou falar, mas você garante que você não vai me matar? Ele: não, pode deixar, fala. E aí Jeremias vai lá e diz: você precisa se entregar. Se entregue aos príncipes da Babilônia, para que você viva, sua casa viva e a cidade não seja queimada. Mas Zedequias, no verso 19, deixa claro para Jeremias que ele tem receio, ele tem medo de que aqueles judeus que se passaram para o lado dos caldeus, eles o entreguem e acabem escarnecendo dele, maltratando ele. Afinal de contas, Zedequias era um rei. E para um rei que viveu com todas as regalias possíveis, passar por tamanha humilhação era algo impensável. O problema é que Zedequias não fez a vontade do Senhor. Ele fez exatamente o oposto. No capítulo 39, se você tiver interesse, você vai poder ver que o rei Nabucodonosor e seu exército invadiram a cidade. E naquele momento, no lugar de Zedequias se entregar voluntariamente como o Senhor tinha ordenado, o verso 4 do capítulo 39 nos diz que Zedequias fugiu, mas o exército de Nabucodonosor o alcançou. E ali, ao alcançá-los, Nabucodonosor matou seus filhos em Ribla, diante dos olhos dele. Matou também os nobres da corte, diante dos olhos dele. Incendiou a cidade e depois feriu os olhos do rei Zedequias e o amarrou e o levou para a Babilônia. E tudo isso aconteceu pelo orgulho de Zedequias. Sim, pelo orgulho. Zedequias estava com medo de se entregar, mas era um medo mediante ao fato de que ele era um rei. Certamente, ao se entregar, passaria por inúmeras humilhações. Quantas vezes, por medo, receio de precisar passar por alguma situação constrangedora, nós priorizamos o nosso orgulho, colocamos o orgulho na frente da vontade do Senhor para as nossas vidas. E como nós iremos falar de orgulho hoje? Eu quero começar te dizendo que existem diversos tipos de orgulho na sociedade. Nós hoje trataremos aqui do orgulho negativo, aquele orgulho que é danoso, aquele orgulho que vai causar a você a necessidade, a obrigação de pagar um preço por ter agido de maneira orgulhosa. Falando de orgulho negativo, a gente já pode começar com o clássico dos clássicos,
O orgulho que cresce mediante a uma ascensão social ou mediante uma posição hierárquica elevada que se conquista dentro da igreja, dentro da empresa ou até mesmo dentro do ambiente acadêmico. Muitas vezes, pessoas que estão dentro de uma classe social ou até mesmo já estão com um cargo, uma ocupação elevada, têm dificuldade de reconhecer suas limitações e de pedir ajuda para pessoas que ocupam cargos inferiores. Quer ver um exemplo? Quantas vezes dentro do ambiente empresarial você vê alguém que está lá na gerência reconhecendo que não consegue, que não sabe fazer algo e dando honra a algum trainee que chegou ontem e que sabe fazer? É muito comum que essa pessoa possa até pedir ajuda ao trainee, mas geralmente ela não diz que foi o trainee que fez. É comum ver pastores deixando tudo ruir ao redor pela dificuldade de conversar com ovelhas e perguntar a elas a opinião a respeito de algumas questões, simplesmente pelo fato de serem pastores. Tudo isso gera um preço, uma consequência. A consequência de você não conseguir desenvolver bem algo que deveria ser desenvolvido por ter medo de pedir ajuda, o medo de acharem que você é incapaz. E esse medo é que vai gerar em você um orgulho. Esse orgulho te prende e tudo é travado. Um outro tipo de orgulho muito comum na sociedade é o tipo de orgulho causado pela dificuldade de viver a desconstrução interna. É aquela pessoa que tem aquele espírito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. As pessoas pensam que por terem crescido de determinada maneira, terem sido criadas assim, elas precisam ser assim a vida inteira e têm a dificuldade de ouvir o outro e de tentar se ajustar para criar um ambiente mais saudável em seus relacionamentos. Em casamentos, esse tipo de comportamento é um veneno mortal. Muitas vezes, o homem, por não entender exatamente o conceito de ser a cabeça, tem dificuldade de sequer ouvir, avaliar aquilo que sua esposa está falando. A esposa, por sua vez, muitas vezes tem dificuldade de respeitar a opinião de seu marido e de ouvi-lo. Ouçam mais um ao outro. Tenha a tranquilidade de se desconstruir e de se ajustar ao seu cônjuge para que os filhos não sofram, porque em situações assim, infelizmente, o preço comum a ser pago é o divórcio. E ainda temos o orgulhoso que tem dificuldade de reconhecer que errou. É quando a pessoa permanece no erro só para não dizer para as pessoas que estava errado, que vai ter que refazer por medo do que as pessoas vão pensar quando ele reconhecer que estava errado. Eu conheço uma pessoa que dirigiu o carro por horas, mesmo sabendo que errou o caminho, só para não virar para a pessoa que estava ao lado e dizer: olha, errei, vamos ter que retornar. É muito comum na sociedade termos essa dificuldade de reconhecer que erramos e que precisamos reformular, retornar, reconhecer ainda que o que a outra pessoa estava falando era o correto e que nós tomamos a escolha errada. Esse tipo de orgulho é altamente destrutivo, porque às vezes, por permanecer em um erro, você condiciona as pessoas ao seu redor a sofrerem a consequência desse erro junto com você. Foi assim com Zedequias. Por medo de se submeter, de se humilhar, Zedequias colocou todos em risco e todos morreram, seus filhos, os nobres, bem como o povo. Tenha cuidado. Reconheça enquanto há tempo o local, o momento em que você errou. Volte atrás no seu erro
e crie com Deus um relacionamento de obediência mediante a vontade dele para a sua vida. E por último, mas não menos importante, vamos para o orgulhoso nível master. Aquele que tem dificuldade de pedir perdão ou até mesmo a dificuldade de perdoar. Ou tem a dificuldade de ambos. Essa pessoa ignora totalmente o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 13, que nos diz para suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Muitas vezes você se prende a essa guerra fria com alguém, a essa guerra silenciosa em que você para de falar com alguém por dias, por meses, por anos, por décadas e você condiciona quem está ao seu redor a essa guerra fria também. Sim, quando você para de falar com um amigo do seu grupo de amigos e as pessoas têm que se dividir entre vocês dois porque você parou de falar. Quando você para de falar com algum parente, algum familiar e na ceia de Natal as pessoas têm que se dividir, tem que ir na casa do fulano e na sua casa porque você tem dificuldade de ter a atitude humilde de pedir desculpas e fazer as pazes. Fora que você se bloqueia de viver algo lindo que Deus poderia estar reservando para você no relacionamento com essa pessoa. Tudo por medo do que as pessoas vão pensar quando souberem que você teve a atitude de se humilhar e de pedir perdão, ou até mesmo a atitude de perdoar. Quantos problemas você poderia ter evitado se não tivesse sido orgulhoso em determinadas áreas? Quantas coisas poderiam ter sido resolvidas de forma mais rápida? Quantas pessoas estariam na sua vida hoje se você não tivesse sido orgulhoso? Milane, o passado não volta. Exato, o passado não vai voltar. Mas eu quero que a partir de agora você haja diferente. Se você tem sido orgulhoso, reconheça isso perante o Senhor e peça a Ele para te ajudar. Lembre-se, a vida é uma escola. Deus é o professor e você é o aprendiz. Somos todos aprendizes e o conhecimento nos aperfeiçoa. Uma dica para quando você estiver numa guerra fria com alguém é chamar para orar, porque Deus, ali naquele momento, começará a trabalhar no seu coração e no coração dessa pessoa. Então não se prenda, não se limite ao pedir perdão, ao ir até alguém, porque se você tiver atitude, Deus vai trabalhar e vai contribuir com todo o resto. Bom, então é isso. Eu espero que a palavra do Senhor tenha abençoado a todos vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Milane Mudança, me sigam no Instagram. Um grande beijo para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!